Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Mundo Espírita. Esse é mais um vídeo do livro Cartas de uma Morta, livro psicografado pelo Chico Xavier e pelo espírito de sua mãe, a Maria João de Deus. Hoje nós vamos falar do capítulo 11, chamado A Irmandade Universal da Divina Causa. Então, somente para contextualizar, a Maria João de Deus ela desencarnou. Ela está contando as suas impressões, né? Tudo que ela está sentindo nesse momento do desencarne e após o desencarne, né? Ela já se deu conta que ela está desencarnada, mas ela ainda tem muitas dúvidas, receios, por não saber direito ainda o que ia acontecer, né? Então, nos capítulos anteriores, ela vai até uma igreja, que é um local que ela tem familiaridade, pois ela era católica quando estava aqui na Terra, e ela vai orar, né? Então ela conta que ela consegue fazer uma oração fervorosa, ela consegue abrir seu coração, se aproximar, né, de Deus, e ela é arrebatada por um sono. Ela perde por um momento, não sabe quanto, né, os sentidos. E nesse momento ela acorda em um outro local, um outro templo, né? Então no capítulo anterior ela descreveu esse templo como um templo muito bonito. Na verdade ela fala que ela nem tem palavras do nosso vocabulário para descrever como é esse templo, né? Então ela conta que foi quando se desenhou na tribuna de neve translúcida majestosa figura de um parlamentário, parecendo-me que ali se materializara por um processo misterioso e em forma humana o anjo celeste no qual se destacavam todas as perfeições. Só nesse trecho tem muitas coisas, né, pra gente falar. Primeiro, essa questão da neve translúcida, né, é esse clima todo que ela descreve como uma coisa que a gente imagina que seja muito agradável, né. Aqui eu coloquei até a figura que é desenhado, né, como sendo o Chico Xavier e o Emmanuel, que é um mentor dele. Então, quando ele aparece, ele a gente imagina que seja assim, né? Então tem essa névoa ao redor, né? E essa atmosfera celestial. Então ela descreve aqui como se esse espírito que se materializou ali, né, nesse templo, como se fosse um anjo celeste, né? E por que ela fala como se fosse anjo celeste? Porque é o que a gente consegue imaginar de uma figura que seja bondosa, né, que traga paz, que traga harmonia, né? Aqui tem algumas figuras do que a gente aqui na Terra fala que é um anjo, né? E como ela era católica, ela tinha com ela essa bagagem, né, de anjo. Então, apesar de ela não contar que tinha asas, né, ela descreve como se fosse um anjo celeste, né? E fala que irradiava do seu olhar benigno e fulgurante uma onda de indescritível ternura, que transbordava na sua voz saturada de suavidade e doçura. Então, né, sem dúvida nenhuma que era um espírito ali, um espírito superior que estava ali para auxiliar eles que estão recém-desencarnados, né, ela e outros espíritos que estavam ali recém-desencarnados. Então, um espírito superior, né? E isso a gente também vê nos livros do André Luiz, que quando ele descreve algumas passagens, né, de desencarnes, e ele descreve esse acolhimento, né, por seres superiores. Então, todas as casas, todos os locais que tem ali um acolhimento, tem uma espécie de mentor, um ser ali que está à frente, né? Então isso é para a gente ver que nada está desamparado,
está tudo correndo ali como deve ser. E tudo tem um destino, né? Tudo tem um objetivo, né? E ali tem sim uma pessoa que está ali à frente de tudo isso, né? E esse espírito, ele começa a falar para então aquela plateia ali, né, de recém-desencarnados. Ele fala assim: irmãos, a nossa prece, o hino dos nossos corações, mistura-se a todas as harmonias do infinito, elevando-se para Deus numa corrente de melodia e de aroma. Eu grifei aqui essa frase porque eu achei muito bonito e também para a gente pensar, porque ele fala que a prece, né, ele está se elevando para Deus numa corrente de melodia e de aroma. Então são sentidos, né, que normalmente a gente não processa quando está fazendo uma prece, né? Mas que na percepção do mundo espiritual, as ondas que a gente mentaliza, todas as preces que a gente faz, elas viram correntes de melodia e de aroma. Então, são coisas que a gente ainda não consegue perceber, porque a gente ainda está nesse corpo, que ainda ele é pesado, né? Nessa matéria que a gente tem aqui compatível com a Terra, né? Mas que ainda é limitado. Então, por exemplo, nosso olho, ele percebe somente algumas cores do espectro, né, de cores. A gente ainda não consegue a olho nu visualizar todas as cores que existem, né? A gente já sabe disso por meio de equipamentos, né, por meio de testes da ciência, o que a ciência nos traz, né? Assim como o som, a gente também não consegue ouvir todos os sons que existem, né? Então, imagino como isso não deve ser no mundo espiritual, que ele fala que uma prece, ela eleva-se para Deus uma corrente de melodia e de aroma, né? Então, como isso não deve ser multiplicado, aí essa sensação de você fazer uma prece, né? E imagino ali que estavam eles todos já reunidos em prece, porque a Maria João de Deus já tinha ido na igreja justamente para orar, já tinha outros irmãos ali recém-desencarnados fazendo a mesma coisa. Então imagino que a prece ali de todos ali se agregou, né, para ficar uma coisa muito mais forte, né? E ele continua assim: o laço que neste momento une os nossos espíritos, misto de luzes da contextura estelar, igualmente prende todos os sistemas planetários do ilimitado, que se irmanam no amor mais sublime à sua divina causa. Então é isso, todos os espíritos que ali estavam, eles estavam ali numa corrente só de oração. E ele fala ainda que prende todos os sistemas planetários do ilimitado. Então, olha isso, não é só as orações que estão acontecendo aqui na Terra ou na crosta terrestre, né? Que esses espíritos, que nem a Maria João de Deus, eles já não estão encarnados na Terra, mas eles estão ainda numa proximidade com a Terra, né? Ainda não conseguiram se elevar, isso vai acontecendo gradualmente, né? Mas aqui ele já fala pra gente que todas as correntes de orações que acontecem em todos os sistemas planetários, então no universo, né? E a gente só conhece um pedacinho, que é aqui a Terra, né? E a gente sabe também que existem outros planetas, existem até outros sistemas, né? De outras galáxias, né? Mas a gente ainda conhece também uma pequena parte de tudo isso.
Então, mais uma vez, eu não vou falar, porque a gente já falou isso nos capítulos anteriores, né? Do poder da prece, mas nós falamos do que a prece faz conosco, né? Como nos alivia o coração, como nos eleva o espírito, mas aqui ele está nos mostrando uma dimensão muito mais elevada das nossas preces. Então, só para a gente pensar que às vezes a gente se acha tão pequeno aqui fazendo a nossa prece singela, né? Mas imagina essa nossa prece somada a tantas outras preces, a tantas outras pessoas que nesse momento também estão fazendo uma prece, né? E como ele fala aqui, não só aqui na Terra, em outros sistemas também, em outros planetas, né? Imagina a força que isso tem. Então, não vamos nos apequenar, achar que a nossa prece não vale de nada, porque é de vários, né? Numa praia você ter um grãozinho de areia, mas aquele monte de areia junto, né? Todos aqueles grãos de areia juntos, eles formam toda aquela vastidão que a gente conhece, né? Então, imagina isso em prece, né? Em ondas mentais positivas. Tudo que a gente pode fazer pela humanidade, pelo planeta Terra, hoje que nós estamos passando por um momento muito difícil aqui no planeta Terra. Então, não tenhamos dúvida do benefício que faz uma pessoa orar, né? E somando a todas as outras que estão orando, o benefício que isso não faz para a nossa humanidade. E ele continua assim: vós que aqui vos encontrais, vindos das remotas plagas das sombras terrenas, possuídos de angústia e de esperança, que se refletem nas lágrimas dos vossos olhos, no íntimo ainda guardais acerbas recordações da existência no exílio, como os carvões que sobrevivem no coração da terra longínqua sobre os escombros das florestas incendiadas. Então aqui ele está se referindo, e a Maria João de Deus já colocou aqui, que ela ainda tem muita saudade, né? Ela ainda tem os resquícios da vida dela aqui na Terra, né? Então ela vem ainda trazendo aquela carga de saudade, principalmente da família, né? Misturado com aquele medo de não saber se ela vai ficar muito tempo longe da família ou não. Então ela ainda tem uma certa angústia, né, de ter deixado a vida aqui da Terra. Então todos esses espíritos que ali estavam ainda tinham esse sentimento. E ele continua assim: constituís por isso a multidão de almas errantes e sofredoras, perambulando em derredor dos objetos que formaram a paisagem das vossas miragens enganadoras. Então eles ainda estavam, né, muito apegados ainda à vida terrena, por isso que ainda estavam perambulando em torno dos objetos, da família, enfim, dos seres que eles amavam. E ele fala no final aqui, porque a única vida real é a vida do espírito de posse da sua liberdade preciosa. Então, mais uma vez eu grifei essa frase, porque se fosse, né, definir uma frase para esse capítulo é essa, né? A única vida real é a vida do espírito de posse da sua liberdade preciosa. Então, o desencarne nada mais é do que adquirirmos a nossa liberdade, porque a verdadeira vida é a espiritual, não é a material. Nós ainda aqui, como eu falei anteriormente, estamos limitados, estamos presos num corpo. E esse corpo ainda é pesado, ainda é limitado de diversas formas. Então aqui nesse capítulo ele já nos dá exemplos de como a vida espiritual ela é libertadora, inclusive de outros sentidos, né, dos sentidos, como expande os sentidos, né, e que realmente é a única vida real, que é a vida espiritual. Então, que a gente possa refletir nisso, nessas palavras belíssimas desse mentor, que ainda não foi falado o nome dele,
né? Mas que está ali para tranquilizar, para acolher essas almas, esses espíritos desencarnados que ainda estão muito com as impressões da Terra, da última vida, né? Mas que ele está ali para justamente acolher, como se abraçasse, né? Abraçassem eles para acolher e falando, né? E que a única vida real é a vida espiritual. Então, que a gente possa refletir nessas palavras, né? E que a gente possa continuar a nossa vida aqui na Terra na melhor forma possível, mas sabendo que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Mais uma vez agradeço a atenção de vocês, continuem aqui com a gente, que sexta-feira tem mais um vídeo, a continuação aí desse livro, e temos ainda muitos outros vídeos aqui no canal para vocês. Muito obrigada!